vamos tratar nesse vídeo da relação entre derivação e continuidade. Eu espero que ao final desse vídeo, eu também espero que ele seja curto, né, a gente entenda essa relação. Vamos só relembrar aqui, quando é que uma função f de x é contínua em um ponto x igual a a. Ela é contínua em x igual a a quando o limite de f de x, quando x se aproxima de a, esse limite existe e concorda com o valor da função em a. Ou seja, não basta que o limite em a exista, precisa coincidir com o valor da função em a. Ou seja, a função precisa também estar definida em a. Vamos ver um exemplo aqui à minha direita, a direita no papel aqui, né? Esse exemplo aqui. Ó, você tem aqui uma função f de x, e eu quero o limite da função quando x tende a 3, quando x se aproxima de 3. Ao se aproximar de 3 pela esquerda significa o quê? Significa por valores menores que 3. 2.8, 2.9, 2.99. Observe que o y se aproxima de 10. Ao se aproximar de 3 pela direita, por valores maiores que 3, 3.4, 3.2, 3.01, 3.001, o y também se aproxima de 10. Então você diz que o limite de f de x, quando x tende a 3, é 10. Certo? E esse limite concorda com o valor da função em x igual a 3, ou seja, 10. F de 3 é igual a 10. Então o limite existe e coincide com o valor da função em x igual a 3. Certo? Essa outra função aqui embaixo, ela também é contínua. Quer você se aproxime de 3 pela esquerda, quer se aproxime pela direita, o limite existe e é 10 também. Certo? E coincide com o valor da função em 3. F de 3 é igual a 10. Então, as duas funções são contínuas. Graficamente, você reconhece uma função contínua quando você desenha o gráfico da função sem tirar a caneta do papel, para passar para o outro lado, né? Se eu precisasse aqui, ao chegar no 3, para passar para o outro lado, eu precisasse tirar a caneta do papel, então a função não seria contínua, certo? Um exemplo de função, outro exemplo de função que não é contínua, essa função aqui, ó, f de x, x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1. Observe que esse numerador é um produto de uma diferença por uma soma. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? X2 menos 1 sobre x menos 1. E observe também que eu posso aqui cortar o x menos 1 com x menos 1, de maneira que essa função ficaria x mais 1. Certo? Esse ponto de interrogação aqui eu botei, que isso significa o quê? Eu posso dizer que essa função é essa expressão ou é essa aqui? Afinal, eu cortei o x menos 1 com x menos 1 e essa expressão deu x mais 1, né? Na verdade, essas duas expressões concordam, coincidem, contanto que você não esteja em x igual a 1. Em x igual a 1, se você colocar 1 aqui, ó, 1 menos 1, 0. Em cima, 0 também. 0 sobre 0, dá uma indeterminação. Ou seja, o gráfico dessa função aqui não assume nenhum valor em x igual a 1, dá indeterminado. Certo? Já o x mais 1 é uma reta, que inclusive assume valor em x igual a 1. Bote 1 aqui, ó, 1 mais 1, 2. Ou seja, o f de 1 é igual a 2. Mas eu estou desenhando o gráfico dessa aqui. Então, até que ponto as duas concordam? As duas coincidem. Elas coincidem em todo canto, contanto que não seja em 1. Então, você pode representar essa função por essa expressão ou por essa. Menos num ponto, em x igual a 1. Certo? Mas eu estou desenhando o gráfico dessa. Essa aqui, né? Então, ela não assume valor em 1. Mas o limite existe em 1. Ao se aproximar do 1, quer pela esquerda ou pela direita, observe que o y se aproxima do 2. Então, o limite dessa minha função, quando x tende a 1, existe é 2. Certo? Mas por que ela não é contínua em x igual a 1? Porque a função não está definida em 1. F de 1 nem sequer existe. Certo? O f de 1 não é 2, dessa função aqui. O f de 1 seria 2 do x mais 1. Certo? Mas eu não estou desenhando o gráfico de x mais 1, estou desenhando o gráfico dessa outra aqui. Certo? Então, ela não é contínua porque o valor da função em 1 não está definido. Não existe f de 1. Apesar do limite existir. Limite de f de x quando x tende a 1 é 2. Quer me aproxime pela esquerda, quer me aproxime pela direita do 1. Certo? Um outro exemplo, esse aqui. Ó. Esse exemplo aqui. Olha, aqui, função f de x, e eu quero o limite quando x se aproxima de 3. Se você se aproxima de 3 pela esquerda, por valores menores que 3, 2.9, 2.99, observe que o y cresce indefinidamente. O y vai para mais infinito. Então eu digo que limite da função, quando x se aproxima de 3 pela esquerda, por valores menores que 3, é mais infinito. O y cresce até mais infinito.
Ao se aproximar de 3 pela direita, 3.1, 3.01, 3.001, o y também cresce até mais infinito. Então, o limite da função quando x se aproxima de 3 pela direita também é mais infinito. Ora, se o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, então eu posso muito bem dizer que o limite da função quando x se aproxima de 3 é mais infinito. Então, o limite existe. Não, o limite não existe, porque mais infinito não é um número. É um símbolo, é uma maneira simbólica de escrever de que, ao se aproximar de 3, o y cresce indefinidamente, certo? Mas não é um número, não tende para um número fixo. Então a gente diz, na verdade, que esse limite não existe. Apenas isso aqui é um simbolismo para indicar que, ao chegar perto do 3, o y cresce sem parar, certo? Então eu não posso dizer que essa função é contínua, porque o limite não existe. Mesmo que eu definisse ela artificialmente em 3, eu dissesse que em f de 3 o y é 5, ainda assim ela não seria contínua, certo? Ao desenhar o gráfico da função, ó, quando você chega aqui no 3, você precisa tirar a caneta do papel para passar para o outro lado do 3. Ó. Então a função não é contínua em 3, porque o limite da função em x igual a 3 não existe. Quando é que você diz que uma função f de x é diferenciável em x igual a a? Quando existe a derivada da função em x igual a a. Só lembrando aqui, a derivada da função em um ponto x igual a gente simboliza assim, ó, f' de a, derivada da função em a. Então você tem que fazer esse limite aqui, ó, f de a mais h menos f de a dividido por h. Aí você faz esse h tender a zero, se aproximar de zero. Se esse limite existe, então você diz que a sua função é diferenciável em a, possui derivada em a. Então, geometricamente, tá aqui o gráfico da minha função, né? Geometricamente, essa derivada existe quando existe uma reta tangente ao gráfico em A. Se essa reta tangente existir, for possível encontrar ela, então a sua função é diferenciável em x igual a A, certo? A rigor, a gente faz aqui uma reta secante em x igual a A. Ao fazer esse limite, você está fazendo a reta secante se aproximar da tangente, certo? Quando essa tangente existe, é única, quer você se aproxime de A pela esquerda, quer se aproxime pela direita, só vai dar uma tangente, né? Me aproximando pela esquerda, por valores menores que a tangente faz isso, né? Me aproximando pela direita, a tangente vai fazendo isso, ó. Então você tende para uma única tangente ao se aproximar de A. Certo? Então você diz que a sua função é diferenciável em A. Vamos trocar aqui, nessa equação aqui, né? Certo? Vamos trocar o A por 3. Certo? Eu quero saber a derivada da função em 3. F' de 3. Está aqui, esse gráfico aqui, né? F' de 3. Limite, troco o A por 3, né? F de 3 mais h menos f de 3 sobre h, quando h tende a zero. Então você diz que a sua função é diferenciável em 3, quando esse limite existe. Ou seja, o gráfico da função apresenta uma reta tangente bem definida, certo? E única, no ponto de coordenada 3 e f de 3, ou seja, no ponto P, certo? Ou seja, f de x é diferenciável em x igual a 3, quando existe f de 3. É claro que para fazer esse limite aqui, né? A função tem que dar definida em 3, né? O f de 3 existe, certo? E existe a tangente à curva no ponto P, que é o ponto de coordenadas 3 e f de 3, certo? Bom, um teorema importantíssimo que a gente traz nesse vídeo diz o seguinte: se a sua função tem derivada em um ponto, então ela é contínua nesse ponto. Vamos usar o ponto x igual a 3, mas é claro que vale para qualquer ponto do gráfico, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se existe a derivada em 3, ou seja, se a sua função é diferenciável em 3, ou seja, f' de 3 existe, então a função é contínua em x igual a 3. Lembrando que para a função ser contínua, o limite em 3 tem que existir e tem que coincidir com o valor da função em 3. Então, repetindo o teorema, se a função tem derivada em um ponto, 3, então ela é contínua nesse ponto 3. Dá para entender isso graficamente. Olha, se a derivada existe em 3, se f' de 3 existe, então você sabe que no ponto 3, a sua função apresenta uma reta tangente bem definida. Então, quer você chegue perto do 3, se aproxime de 3 por valores maiores que 3, ou se aproxime de 3 por valores menores que 3, a reta tangente converge para uma só, em x igual a 3. Né? Então, chegando perto de 3 por valores menores que 3, a reta tangente faz isso. Ó. Se aproxima da linha vermelha, que é a reta tangente em x igual a 3. Chegando perto do 3 por valores maiores que 3, a reta tangente faz isso. Então a reta tangente existe e é uma só, certo? Ora,
Isso quer dizer, então, que ao se aproximar de 3 pela direita, o gráfico da função vai ficando cada vez, na verdade o y vai ficando cada vez mais perto da reta, certo? Ao se aproximar de 3 pela direita, o y vai ficando cada vez mais perto da reta, certo? Ou seja, vai chegando cada vez mais perto de f de 3. Ao se aproximar de 3 pela esquerda, o y vai chegando cada vez mais perto do f de 3. Certo? Ou seja, quer você se aproxime do 3 pela esquerda ou pela direita, certo? O valor de y se aproxima de f de 3. Ou seja, o seu y vai ficando cada vez mais perto dessa reta vermelha, certo? E o valor da reta vermelha em 3 é justamente f de 3. Então eu imagino que se a derivada existe, se eu consigo definir uma reta tangente em x igual a 3, então a função seja contínua em 3, certo? Porque observe que no gráfico, que a função vai convergindo para f de 3, ao se aproximar de x igual a 3, né? Ou seja, o y aqui do gráfico vai se aproximando do y da reta. Essa diferença vai ficando cada vez menor ao chegar perto do 3. Então você imagina que se a derivada existe, então a função deve ser contínua em x igual a 3, certo? Eu vou repetir aqui o teorema que eu acabei de falar, certo? No ponto x igual a 3, lembra? Só que eu vou falar desse teorema agora no ponto arbitrário qualquer x igual a a. O teorema diz o seguinte, né? Se uma função é diferenciável em x igual a a, se existe a derivada em a, se existe f' de a, então isso implica que a função é contínua em a. Repetindo, se a função tem derivada em a, então ela é contínua, no ponto a, certo? Isso aqui é uma relação lógica entre duas afirmações. Diferenciabilidade implica em continuidade. Se a função é diferenciável num ponto, então ela é contínua, certo? E pelas regras da lógica, uma mentira não pode implicar numa verdade, né? Uma afirmação verdadeira não pode implicar numa falsa. Então eu posso ler esse teorema da seguinte forma, né? Certo? Isso aqui não pode ser falso e isso verdadeiro. Então eu posso ler esse teorema assim, ó. Se a função não é contínua em A, então ela não é diferenciável, certo? Isso aqui não é um outro teorema, é esse mesmo aqui, certo? Só estou usando as regras da lógica, que diz que uma afirmação verdadeira não pode implicar numa falsa. Então, isso aqui não pode ser falso e isso verdadeiro. Então, se ela não for contínua em A, ela não pode ser diferenciável. Vamos ver aqui com um exemplo, para deixar essa coisa um pouco mais clara, certo? Está aqui a nossa função. A minha função, f de x, essa linha azul, né? E eu quero analisar a função em 3. Observe que a minha função ela não é contínua em x igual a 3. Por quê? Ao se aproximar de 3 pela esquerda, por valores menores que 3, 2.999, observe que o y se aproxima de f de 3, o y se aproxima de 10. Ao se aproximar do 3 pela direita, por valores maiores que 3, 3.1, 3.001, o y se aproxima de 20. Então o limite, quando x tende a 3 pela esquerda é uma coisa, e quando x tende a 3 pela direita é outra, certo? Ou seja, o limite da função quando x tende a 3 não existe. Não existe porque pela esquerda é uma coisa e pela direita é outra. Ou seja, para me desenhar o gráfico da função, eu tenho que tirar a caneta do papel quando eu chego em 3. Para ir para o outro lado, eu tenho que tirar a caneta do papel, né? Então a função não é contínua em 3. Isso implica que a derivada não existe. Não existe uma reta tangente única e bem definida em 3. E você pode ver aqui do gráfico. Ó. Chegando perto do 3 pela esquerda, por valores menores que 3, a reta tangente faz isso. Ó. Tende para a tangente de 30, que é 0.577, ao me aproximar de 3 pela esquerda. Ao se aproximar de 3 pela direita, a reta tangente, ó, ela tende para a tangente de 120. Ó. Essa aqui, ó, que é negativo, menos 1.7, certo? Então, chego perto do 3 pela esquerda, a reta tangente é uma. Chego perto do 3 pela direita, a reta tangente é outra, certo? Então a função não pode ser diferenciável em 3, porque só pode existir uma reta tangente em 3, e não duas, certo? Então, se ela não é contínua, se ela dá um salto em 3, não pode existir uma única reta tangente, ou seja, ela não é diferenciável em 3. Bom, eu acabei de falar que se uma função tem derivada em um ponto, então ela é contínua nesse ponto, né? Se a função é diferenciável em um ponto, então ela é contínua num ponto. Será que a recíproca é verdadeira? A recíproca é, se a função é contínua num ponto, então ela é diferenciável? Não. A função pode muito bem ser contínua num ponto e não apresentar derivada nesse ponto, certo? Então, continuidade não implica em diferenciabilidade, não necessariamente. Um exemplo é essa função que eu trouxe aqui, ó. Ela é contínua em x igual a 3. O gráfico dela é essa linha azul aqui, ó.
certo? Ela apresenta um pico, depois desce, certo? Mas apesar desse pico, ela é contínua. Por quê? Ao se aproximar de 3 pela esquerda, por valores menores que 3, observe que o y tende a 10. Ao se aproximar de 3 pela direita, por valores maiores que 3, observe que o y também tende a 10, certo? Então, o limite da função, quando x tende a 3, existe e é o f de 3, ou seja, é 10. Então, a sua função é contínua em 3. Quando você traça o gráfico dela, você não tira a caneta do papel quando chega em 3, ó, certo? O limite da função existe e coincide com o valor da função em 3, que é 10. Então, ela é contínua em 3. Mas ela não apresenta derivada em 3. Não é diferenciável em x igual a 3. É contínua, mas não tem derivada. Observe que ter derivada em 3, né, está ligado a ter uma reta tangente em 3. Né? Quando você chega perto do 3, a reta tangente fica vertical. Né? Você poderia até dizer, professor, tem uma reta tangente no x igual a 3, ela é vertical, então tem derivada. Não, porque a derivada não é a reta tangente, é o coeficiente angular dessa reta tangente. Certo? Que no ponto x igual a 3 é infinito. E é infinito porque a reta tangente é vertical. Certo? Vamos ver aqui, quando eu chego perto do 3, por valores menores que 3, 2.9, 2.99, estou fazendo x chegar perto do 3, por valores menores que 3. Certo? E aqui é o coeficiente angular da minha reta tangente. O que acontece com esse ângulo beta? Ele vai fazendo isso, ó. Vai ficando cada vez mais vertical, né? Certo? Vai se aproximando de 90. Vamos trazer essa reta tangente aqui por círculo trigonométrico. O que é um círculo trigonométrico? Círculo de raio 1. Esse eixo vertical aqui é o eixo das tangentes, certo? Então, a tangente do ângulo beta, que seria o meu coeficiente angular, seria esse comprimentozinho aqui, ó. Que está nessa seta aqui, em verde, certo? Então, ao fazer beta se aproximar de 90 graus, o x se aproximar de 3, a reta tangente faz isso, ó. Ou seja, esse beta tende a 90 graus, e a tangente dele, que é esse comprimento, tende a mais infinito. Certo? Então, o coeficiente angular dessa reta tende a mais infinito, quando o beta se aproxima de 90. X se aproxima de 3 pela esquerda. Certo? O beta faz isso. Ó. O beta faz isso. Vai chegando perto de 90. Esse comprimento vai crescendo até o infinito. Certo? Mas agora, ao me aproximar de 3 pela direita, por valores maiores que 3, observe que a reta tangente agora é assim. Ó. Certo? Tem um coeficiente angular negativo, a tangente de beta é negativa. Vamos transplantar aqui essa reta tangente para o círculo trigonométrico. Círculo de raio 1, e esse eixo vertical aqui é o eixo das tangentes. Certo? Trago a reta para cá, agora eu faço o ponto X se aproximar de 3. O que acontece com essa reta? Ela faz isso, ó. Vai tendendo a 90 graus. Certo? Beta tendendo a 90 graus, se aproximando de 90 graus. O que acontece com a tangente dele? Vai lá para menos infinito, né? Certo? Então, o coeficiente angular, quando eu me aproximo de 3 pela direita, vai para menos infinito. Né? Então, resumindo rapidamente, ao me aproximar de 3 pela esquerda, a tangente de beta, ou coeficiente angular, certo? Vai para mais infinito. Isso porque o ângulo beta cresce de 0 até 90. Certo? Ao me aproximar de 3 pela direita, por valores maiores que 3, a reta tangente vai para 90 graus, então, o beta vai para 90 graus, e o coeficiente angular vai para menos infinito, a tangente de beta. Certo? Ou seja, o coeficiente angular da reta tangente, pela esquerda é uma coisa, pela direita é outra. Certo? Apesar de ter uma reta bem definida em 3, que é uma reta vertical, uma reta tangente bem definida, certo? O coeficiente angular não está bem definido em ponto x igual a 3. Certo? Então a função não tem derivada em 3. Certo? Ou seja, observe que eu chego em 3, ela não tem uma suavidade, não existe uma reta tangente bem definida. Certo? Então ela é contínua em 3, mas não é diferenciável em 3, não tem derivada em 3. Certo? O coeficiente angular, me aproximar de 3 pela esquerda é uma coisa, tende a mais infinito. Ao me aproximar de 3 pela direita, tende a menos infinito. Certo? Um outro exemplo aqui, esse aqui, em que a sua função, ela é contínua em 3, certo? Mas não é diferenciável, não tem derivada. Pronto. No ponto x igual a 3, o valor da função é 10. A função é contínua, porque ao chegar perto do 3 pela esquerda como pela direita, o y se aproxima do 10. Certo? Mas ela não é diferenciável, porque a reta tangente em x igual a 3 é vertical. Ó. É vertical, certo? O que seria a derivada em x igual a 3? Tangente de 90. Certo? O coeficiente angular dessa reta aqui, ó, tangente de 90, que é infinito. É um número que não é definido, né?
certo? Então, nesse caso aqui, a função é contínua em 3, ó, é contínua em 3, mas ela não é diferenciável. Ó, olha, observe que a reta tangente vai fazendo isso, ó, 170, vai até chegando a 90 graus. O coeficiente angular vai tendendo para mais infinito, certo? Mesma coisa ao me aproximar pela direita, ó, a tangente vai fazendo isso, ó, certo? Então, ela tende para uma reta vertical. Então, a sua função não é diferenciável, não tem derivada em x igual a 3, certo? E eu finalizo esse vídeo com um resumo rápido do que a gente viu nele. A gente viu que diferenciabilidade implica em continuidade. Ou seja, se a função tem derivada no ponto A, então ela é contínua nesse ponto, né? Bom, mas aí a gente não demonstrou esse teorema, né? Mas aí não tem problema, eu deixo aí como exercício para vocês. A demonstração é bem simples, vocês conseguem fazer em 2 linhas. Vejam nos livros como é que é. Ela parte do fato que a função tem a derivada em A. Aí chega no fato de que ela é contínua, certo? Bom, mas a gente pode entender isso graficamente. Aqui, a função ser derivada em A, ter derivada em A, ser diferenciável em A, quer dizer que ela tem uma reta tangente bem definida em x igual a A, certo? Observe que ao chegar perto do A, x chegando perto do A, observe que o y, ou f de x, se aproxima cada vez mais da linha vermelha, da reta tangente, certo? Quer você se aproxime do A pela direita, quer se aproxime do A pela esquerda. O y se aproxima da reta tangente. Ou seja, essa distância entre o gráfico e a reta tangente fica cada vez menor, certo? Quer eu me aproxime pela esquerda, quer eu me aproxime pela direita. Distância entre gráfico e reta tangente fica cada vez menor, certo? E o valor da função da reta tangente ou da função em A é f de A. Ou seja, a distância entre o gráfico e a reta fica cada vez menor e o y se aproxima de f de A. Certo? Eu concluo, então, que se essa derivada existe, minha função deve ser contínua em A, né? Ou seja, o limite existe quando eu me aproximo de A, o gráfico se aproxima da reta tangente e o valor dessa reta tangente em A é f de A. Certo? O limite existe é igual a f de A. Quer eu chegue perto do A pela direita, quer eu chegue perto do A pela esquerda. Então, intuitivamente, dá até para entender, né? Se existe a reta tangente, se a função é diferenciável, então ela é contínua em A, certo? Mas a recíproca nem sempre é verdadeira, né? A gente viu que ela pode muito bem ser contínua em A e não ter derivada. É o caso aqui, ó, certo? Desse exemplo aqui. Aqui ela é contínua em x igual a 3, certo? Quando eu chego perto do 3 pela esquerda, o y dá 10. Quando eu chego perto do 3 pela direita, o y dá 10. Então o limite em 3 existe, certo? O limite de fx quando x tende a 3 é 10. Coincide com o valor da função em 3, né? Se você desenhar o gráfico aqui, ó, quando chega no 3, você não tira a caneta do papel, ó, ao desenhar o gráfico, certo? Então a função é contínua em x igual a 3. Mas não tem derivada em 3, certo? Vocês não tem uma reta tangente única, bem definida. Ao chegar perto do 3 pela esquerda, observe que a reta tangente faz isso, ó. Tende para a linha vermelha, tangente de 30, certo? Que é um número positivo. Isso ao me aproximar do 3 pela esquerda, por valores menores que 3. 2.9, 2.99. A reta tangente tende para essa aqui, ó. Coeficiente angular, tangente de 30, positivo. Ao me aproximar do 3 pela direita, aqui, ó, por valores maiores que 3, a reta tangente faz isso, ó. Tende para essa outra aqui, ó. Com coeficiente angular igual a quanto? Tangente de 100. Certo? Então, chego perto do 3 pela esquerda, a reta tangente é uma. Chego perto do 3 pela direita, a reta tangente é outra. Ou seja, não tem uma única reta tangente. Não tem uma reta tangente bem definida. Certo? Ou seja, a sua função não tem derivada em 3. Certo? A derivada em 3 exigiria que ela tivesse uma única reta tangente ao chegar perto do 3. Certo? Então, essa função é contínua em x igual a 3. É contínua. O limite existe quando eu chego perto do 3. E coincide com o valor da função em 3, que é 10. Mas a reta tangente não existe. Chego perto do 3 por um lado, a reta tangente é uma. Chego perto do 3 por outro, a reta tangente é outra. Então a função é contínua em 3, mas não tem derivada em x igual a 3. Certo? Bom, e esse vídeo é só isso, né? A gente continua no próximo vídeo.